Olá, tudo bem? Quinta-feira, 21 de maio, hora de trazer as principais notícias do dia para você ficar bem informado em poucos minutos. O presidente Jair Bolsonaro adota um tom conciliador em reunião com governadores e pede apoio desses gestores a vetos em projeto de auxílio financeiro a estados e municípios. O empresário Paulo Marinho presta o segundo depoimento sobre suspeitas de vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal. E o Congresso começa a discutir sobre o possível adiamento das eleições municipais deste ano, que, segundo Rodrigo Maia, podem acontecer ou em novembro ou no começo de dezembro. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e hora da sua dose diária de notícias. Começo o resumo de hoje falando sobre o avanço da Covid-19. Em todo o mundo já são mais de 5 milhões de casos confirmados da doença, com mais de 328 mil mortes também registradas por conta do novo coronavírus. Hoje, quinta-feira, o Brasil ultrapassou os 296 mil casos confirmados. Um levantamento mostra que, embora nós estejamos atrás da Rússia em número de contaminados, lá são pouco mais de 317 mil casos, nós registramos aqui no Brasil, pelo menos nesse momento, 6 vezes mais mortes do que os russos. Enquanto lá foram registradas até agora cerca de 3.100 mortes, aqui nós já ultrapassamos as 19 mil. Em São Paulo, a Assembleia Legislativa discute um projeto de lei para antecipar um feriado estadual, que seria no dia 9 de julho, para a próxima segunda-feira, dia 25 de maio. Se essa proposta for aprovada, esse feriadão na capital paulista, que começou ontem, quarta-feira, vai ser estendido para mais um dia. Em vez de 5 dias de feriado prolongado antecipado, serão 6 dias. Ontem, um levantamento do governo do estado apontou que a taxa de isolamento social na cidade chegou a 51%, um pouco mais do que os 49% que tinham sido registrados no dia anterior, mas ainda bem abaixo da meta de 55% a 60%. E hoje pela manhã, aquela proposta de auxílio financeiro de 125 bilhões de reais a estados e municípios foi pauta de uma reunião virtual entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores. Nesse encontro, o presidente garantiu aos gestores estaduais que vai sancionar esse projeto, mas pediu num tom bem conciliador o apoio desses governadores aos vetos a trechos dessa proposta que blindam algumas categorias do funcionalismo público daquele congelamento de salários até dezembro de 2021, o que vai gerar uma economia de 130 bilhões de reais, conforme previsto pelo Ministério da Economia, previsto pela equipe econômica do governo. Ainda durante esse encontro, o presidente disse que esse congelamento é um remédio menos amargo, principalmente quando a gente leva em consideração a quantidade de trabalhadores que perderam renda e até os seus empregos. Bolsonaro recebeu o apoio dos governadores. O empresário Paulo Marinho, ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, prestou o seu segundo depoimento nesta quinta-feira, dessa vez ao Ministério Público Federal, sobre aquele suposto vazamento de informações sigilosas da Operação Furna da Onça da Polícia Federal ao senador Flávio Bolsonaro em 2018. O Marinho pediu, inclusive, ao MPF que investigue suas contas bancárias diante aí de represálias que ele tem recebido por conta dessas últimas declarações. Ontem, o empresário prestou depoimento, um depoimento aí de mais de 5 horas à Polícia Federal no Rio de Janeiro. Logo depois desse depoimento, depois que ele saiu da sede da PF, ele não falou com jornalistas, mas depois que ele terminou de prestar essas declarações, ele disse no Twitter, abre aspas, que trouxe detalhados elementos que vão ajudar na investigação, indo ao encontro do que o ex-ministro Sérgio Moro trouxe à tona, mas que, por se tratar de uma investigação sigilosa, ele não poderia trazer detalhes, desse testemunho aos jornalistas, à população ainda. Além dessas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, o Paulo Marinho também vai ter que prestar um terceiro depoimento, mas dessa vez junto ao inquérito no STF que investiga uma suposta tentativa de interferência na Polícia Federal por parte do presidente da República. Só que esse depoimento ainda não tem uma data marcada.
E lembra daquela medida provisória que limita a responsabilização de gestores públicos quanto a erros graves e também omissões no enfrentamento ao novo coronavírus? Pois bem, ontem o Supremo Tribunal Federal começou a julgar 7 ações que contestam essa medida provisória. Nesse primeiro voto do relator, do ministro Luiz Roberto Barroso, ele votou pela manutenção das regras impostas por essa medida, menos nos casos de improbidade administrativa, e defendeu que os atos dos gestores públicos estejam sempre pautados por dados científicos, por pesquisas científicas, principalmente durante uma pandemia, né? E a gente segue, claro, acompanhando essa votação no Supremo Tribunal Federal. Ontem eu te contei aqui no Dose de Notícias que o Congresso Nacional vai criar uma comissão de senadores e deputados para discutir sobre um possível adiamento das eleições municipais desse ano. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o Congresso avalia adiar o pleito ou para 15 de novembro ou para 6 de dezembro. A intenção é adiar essas eleições diante das dificuldades impostas aí pela pandemia, mas sem ter que estender os mandatos atuais. E, segundo aliados do presidente Jair Bolsonaro, o ator Mário Frias, aliados ouvidos aí pelo jornal O Globo, o ator Mário Frias é sim o novo secretário especial da Cultura brasileira. E pronto, esse foi o resumo de notícias de hoje. Portanto, curta, compartilhe esse vídeo com quem você puder, se inscreva aqui no meu canal também. Amanhã tem mais e eu te espero. Um beijo, até lá!